Olá a todos, eu, Samuel e o Guilherme escolhemos o paper do Self-Supervised Learning for Label-Free Segmentation para o nosso trabalho. Bom, este trabalho propõe um pipeline de aprendizado autossupervisionado para segmentar câmaras cardíacas em ecocardiogramas, sem depender de rótulos manuais. Então, inicialmente, o método ele gera rótulos fracos usando técnicas de visão computacional e conhecimento anatômico. Esses rótulos são usados para treinar uma U-Net que entra em um ciclo de refinamento progressivo, onde o próprio modelo utiliza suas previsões mais confiáveis como pseudo-rótulos para melhorar as segmentações ao longo do treinamento. O pipeline ele foi treinado com um grande conjunto de dados da UCSF, com milhares de exames e milhões de imagens, e avaliado também em um dataset externo, que é o EcoNet Dynamic, para testar generalização. Os resultados dele mostram que o método alcança desempenho comparável ao aprendizado supervisionado e à variabilidade clínica humana, indicando que o SSL é uma alternativa escalável para análise cardíaca automática. Esse daqui é o pipeline do artigo, e esse diagrama resume todo o pipeline proposto no artigo, que é baseado em aprendizado autossupervisionado com refinamento progressivo. Aqui, primeiro, a gente tem o A2C Segmentation, e primeiramente é feita a extração de rótulos fracos, e as imagens A2C passam por uma segmentação inicial, usando o watershed. Essas máscaras são apenas aproximações e passam por um controle de qualidade QC para remover casos anatomicamente incoerentes. Depois é feito o Early Learning, uma U-Net é treinada por poucas épocas usando esses rótulos fracos, e a ideia aqui é não aprender perfeitamente, mas capturar padrões globais da anatomia. Depois, chega na etapa do self-learning, onde a própria UNET gera novas máscaras para mais imagens. As previsões mais confiáveis são usadas como pseudo-rótulos para um segundo treinamento, e esse processo refina progressivamente as segmentações até ficarem estáveis. Depois, na segunda parte, eles fazem a segmentação A4C, e primeiro eles têm os rótulos fracos iniciais, onde as previsões do modelo A2C são reaproveitadas para gerar rótulos iniciais em A4C. E novamente foi aplicado o controle de qualidade, incluindo checagens anatômicas como alongamento do ventrículo direito. Depois eles fazem o Early Learning com Self-Learning, onde uma nova U-Net é treinada com esses rótulos fracos, e o mesmo ciclo de Early Learning seguido de Self-Learning aplicado. E agora o modelo ele acaba aprendendo múltiplas câmaras simultaneamente, né? E em seguida eles aplicam outra etapa da segmentação SAX, um eixo curto, onde é tratada de forma diferente por causa da sua geometria circular. Então, para os rótulos fracos é usado Route Circle Detection para identificar aproximadamente o ventrículo esquerdo, e apenas casos válidos passam pelo QC. E depois, na detecção de bordas autossupervisionada, uma rede HED é treinada para detectar bordas do lumen no ventrículo esquerdo. Isso acaba ajudando a melhorar a definição das fronteiras. E depois tem a segmentação semântica, que é uma U-Net treinada com essas informações, e operações morfológicas acabam permitindo separar o lúmen e o miocárdio. E assim o ciclo de self-learning é aplicado novamente. E por fim, a gente tem uns cálculos clínicos, onde o modelo é aplicado em milhões de frames do conjunto de teste,
E a partir das máscaras são calculados volumes, áreas, fração de ejeção e outras medidas clínicas padronizadas. Em resumo, o artigo ele propõe um pipeline totalmente escalável que começa com rótulos fracos, simples e por meio de self-learning atinge desempenho comparável ao aprendizado supervisionado. Bom, agora para o nosso dataset escolhido, foi utilizado o dataset Chest X-ray Images de pneumonia, disponível na plataforma Kaggle, e esse conjunto é composto por 40 mil imagens de raio-x de tórax, abrangendo exames de pacientes com e sem pneumonia. Esse dataset ele foi escolhido com base no dataset do paper, mas ao invés de podermos segmentar o coração, nos propomos ao desafio de tentar segmentar os pulmões. E agora, sobre as decisões, como função de perda, utilizamos a Dice Loss, que é especialmente adequada para a segmentação binária, pois mede diretamente a sobreposição entre as máscaras previstas e a máscara-alvo. Além disso, ela lida melhor com o desbalanceamento entre o fundo de região de interesse, muito comum entre as imagens médicas. E o treinamento foi feito com o otimizador Adam, com taxa de aprendizado de 10 elevado a menos 4, escolhido pela sua escalabilidade e boa capacidade de convergência, baseado no que a gente viu no paper. E para reduzir overfitting e aumentar a robustez do modelo, a gente aplicou diversas técnicas de data augmentation, como flips horizontais, pequenas rotações e translações, além de ajustes de brilho, contraste e borramento gaussiano. Por fim, a avaliação do modelo foi feita principalmente com o QC Score, para verificar a consistência anatômica das máscaras geradas. E aqui, sobre o QC Score, ele é um mecanismo automático de controle de qualidade das máscaras geradas ao longo do pipeline. Como o método trabalha com rótulos fracos e pseudo-rótulos, acaba existindo um risco de erros se propagarem entre essas etapas. Então, o QC Score atua justamente para evitar isso, filtrando apenas as segmentações que fazem sentido do ponto de vista anatômico. Então, na prática, o QC avalia se a máscara possui características geométricas compatíveis com os pulmões, considerando os dois maiores componentes conectados da segmentação. Para o treinamento, a gente criou a função train-UNet com o objetivo de unificar e automatizar todas as etapas de treino da UNet ao longo do pipeline. Como o método envolvia múltiplas fases, como o early learn, o self-learn e o treino final, e cada uma utilizando conjuntos diferentes de máscaras, essa função ela acaba garantindo que o procedimento de treinamento seja sempre consistente. Então, a função ela executa todo o ciclo de treino, validação e salvamento do modelo, armazenando automaticamente o melhor checkpoint com base no menor valor de perda. E aqui é a nossa pipeline que a gente criou. Então, primeiro a gente gera os wiki labels, depois a gente faz o early learning, depois a gente vai para a etapa de geração das pseudomasks, depois em seguida fazemos o self-learning, geramos as pseudomasks novamente e por fim fazemos o treino final. O primeiro passo é a geração de wiki labels, que são fundamentais para iniciar o pipeline sem anotações manuais. Primeiro, as imagens passam por um pré-processamento, incluindo redimensionamento, equalização adaptativa de contraste com Clay e suavização com filtro gaussiano para reduzir ruído e realçar estruturas relevantes. Em seguida, são aplicadas operações morfológicas para destacar as regiões internas dos pulmões. E a imagem, então, ela acaba sendo invertida e binarizada por limiarização e regiões irrelevantes acabam sendo removidas com técnicas como mask slicing, erosão e dilatação. Então, agora para a etapa do Early Learning, que é o segundo passo e corresponde ao primeiro treinamento da rede. Nessa fase, utilizamos apenas as Wikimasks que passaram pelo controle de qualidade, garantindo que o modelo não seja treinado com segmentações muito ruidosas.
A ideia aqui não é obter uma segmentação perfeita, mas fornecer à rede um ponto de partida razoável para que ela aprenda padrões básicos da anatomia pulmonar. O treinamento ele é feito por apenas 5 épocas e o resultado dessa época é um modelo inicial que já possui conhecimento estrutural básico dos pulmões e que servirá como base para as próximas etapas. E agora, novamente é feita a etapa de gerar pseudomáscaras, mas agora a partir do modelo já treinado da etapa do Early Learning. O self-learning ele vai funcionar de forma iterativa, vai ser uma UNet no mesmo formato da Early Learning e repetindo os pesos da anterior, salvando os pesos e agregando na próxima, onde as imagens vão passar pelo, pelo, pelo filtro QC, e aí essas imagens filtradas, que vão estar superiores ao threshold, que a gente definiu ali como 0.7, vão ser passadas para o treinamento dessa nova UNet. E aí, após treinar essa UNet, vai ser feita a validação e depois a previsão de todo o set de treinamento original. E aí, depois de prever todo esse set de treinamento, repete o ciclo. É passado o QC score, vai passar pelo filtro QC e seguir para a próxima iteração. Ela vai seguir iterando ou até o número máximo, que a gente definiu como 5, ou até a quantidade de máscaras aprovadas serem superiores a uma porcentagem que a gente definiu como 66% do número total de imagens. E após isso, é feita a geração das pseudomesks novamente, para aí então poder passar pelo treino final. E no treino final é uma UNet que vai herdar os pesos das UNets anteriores, só que dessa vez vai ser treinada com menos épocas. A ideia ainda é evitar o overfitting. E a partir disso, a ideia é que a rede possa já gerar as imagens a nível das máscaras geradas manualmente. Porém, como vai ser abordado daqui a pouco nas dificuldades, a gente não conseguiu definir ainda os parâmetros para que o modelo ficasse perfeito. Então, a gente vê como, com uma comparação de imagens, como ficou uma Wikilabel, que a gente gerou só com a transformação antes de entrar nas redes, e abaixo tem a saída final do modelo. Você percebe que a saída final é bem mais suave, porém ela acabou aparentemente overfitando em exemplos em que a maior parte da imagem era considerada máscara, onde juntava os dois pulmões e os ombros. Então, essas imagens que foram as predominantes acabaram pesando nisso. E a gente percebe também pelo treino e pelo erro da validação, que o erro de treino começa a cair muito a partir do momento da validação se mantém ali instável, sem mudar muito, mas mantém ali por volta de 0.6, quando o treino cai em 0.3. E para concluir, então, a gente quis falar um pouco das dificuldades que a gente teve. E para chegar nesse resultado final não muito agradável, isso aconteceu porque a gente não conseguiu definir boas medidas de algumas questões que acabavam fugindo do nosso controle. Por exemplo, seria muito mais fácil algumas transformações para as Wikilabels, que algum profissional na área saberia mais qual transformação fazer ou não. A gente acabou testando de forma empírica, então isso gera um pequeno ruído ali. E principalmente na definição do QC, porque a gente calcula o score do QC com algumas medidas, como foi já explicado, porém a gente atribui o mesmo peso para todas essas medidas. E aí seria muito útil um profissional da saúde que entende da anatomia do pulmão poder definir se aquelas
quais valores, quais pesos seria melhor atribuir para cada uma daquelas medidas e se haveria alguma outra medida que pudesse ser melhor. E com o QC afetado, afeta também toda a rede, já que é ele que filtra quem que vai passar pelo treinamento. Além disso, o valor de thresholds também a gente não conseguiu definir conseguir testar valores de threshold. A gente até tentou adicionar o QC score na loss para poder evitar, para poder fazer com que imagens melhores pesassem mais no treino, porém a gente não conseguiu testar também. Tivemos bastantes problemas com a máquina virtual mesmo, que constantemente ela caía, e como a base de dados era muito grande, muitas das vezes ela fazia com que falhasse mais a máquina virtual, e fazia também fez também com que a gente tivesse que criar um novo dataset no Kaggle para que a gente pudesse pré-carregar já essas Wikimats, porque demorava muito para rodar, já que são 40 mil imagens, então acabava sendo muito custoso, já que a operação 1 a 1 não é em batch. E aí, outras limitações é que a gente gostaria de repetir o que foi feito no paper, de poder dividir em pedaços a pipeline. Então, primeiro, por exemplo, segmentar o pulmão esquerdo, depois o pulmão completo, só que a gente também não conseguiu tempo para isso, já que a gente foi rodar o modelo completo recentemente e a máquina virtual morreu várias vezes, a gente acabou até no final tendo que rodar com poucos dados, o que explica um pouco o overfitting também. A gente teve que rodar com 10% da base de dados completa. E obrigado.